a sessão. De imediato, até que o deputado doutor Eduardo vem presidir, eu vou passar a palavra a Ana Paula Ferrari, coordenadora do movimento Orgulho Autista do Brasil, do MOAB de Goiás. Bom dia, estou muito feliz de estar aqui, principalmente para essa oportunidade de poder parar para ouvir, né? Porque a gente corre muito atrás da inclusão e construindo a inclusão. Então, ouvir hoje o Wander, eu escutei ouvindo o meu Jonas, que ainda não fala assim como ele, mas eu creio que ele poderia querer dizer tudo isso que o Wander disse. Fiquei muito feliz em ver como o Wander assim, consegue defender os direitos dele. É isso mesmo, continue assim, parabéns. Gostei também muito de ouvir a experiência do FB, espero que ela se multiplique. Estou atrás lá da FIEG, do SENAC, do SENAI, lá de Goiânia, para que eles façam isso também. Então, já vou levar o exemplo de vocês para lá. E agradeço ao Fernando, à Viviane, ao MOAB, porque o MOAB é um movimento de socorro, é um pronto-socorro. E eu fui socorrida lá no Rio de Janeiro pelo MOAB. Eu já morei aqui em Brasília, de Brasília fui para o Rio e agora estou em Goiânia. Eu acho que eu já tenho um retratozinho aí de um pedaço do Brasil sobre essa questão de família e autismo. Então, vou ser bem rapidinho, que eu queria falar tanta coisa, mas o doutor Caio disse muita coisa do que eu vou dizer e vou até falar na prática o que ele disse. Vou mostrar para vocês. Então, eu chego para as pessoas e falo inclusão, elas me devolvem uma pergunta. Inclusão, e eu respondo, inclusão, e tem muita coisa por aí. Então, eu acho que quando a gente vai falar de inclusão, eu queria, por favor, que pudesse expor os slides, para vocês irem acompanhando. Tem alguns documentos que a gente tem que conhecer e tem que propagar por esse Brasil afora. Então, nós temos um amparo da legislação lá de 88, da nossa Constituição, ela já dá a base toda para a inclusão de todos, né? A dignidade do ser humano, o respeito, a não discriminação. Então, essas outras leis que vieram apoiam uma lei que já existe. Então, a gente pode dizer que só, você não está sabendo de inclusão, não? Se atualiza, você está vivendo em que século? Eu estou em 2017, você está no século retrasado, porque desde o passado já tem inclusão na Constituição. Então, primeira coisa, vamos nos atualizar. Isso é uma realidade. Foi falado aqui essa questão da seleção, né, que a deputada estava aqui e disse que ela poderia estar em extinção. Pois, às vezes, eu me sinto mesmo em alguns holocaustos, desculpa dizer assim, mas eu me sinto assim, como se as pessoas aqui só entram, aqui ficam os que a gente não quer e aqui só entra aqueles que a gente vai selecionar para ser os melhores. Isso é uma realidade falsa. A realidade verdadeira é a diversidade. Nós precisamos ter essa realidade no nosso dia a dia. Então, quando que nós vamos aprender a conviver com ela? Então, vamos assim, abrir essas portas, vamos abrir acesso, porque quem está perdendo são os outros que não estão convivendo com aquela pessoa especial. Porque, mais do que ela ganhar, os outros é que ganham. E a gente tem experiência prática para partilhar para vocês. Então, a legislação tem um documento do Ministério da Saúde fantástico, de 2015. É muito atual, é uma linha de atenção à pessoa com TEA. Lá descreve todos os métodos de tratamento mais aceitáveis. Então, está ali escrito, a gente pode levar e mostrar para a escola, pode levar e mostrar no plano de saúde. Está escrito, não é eu que estou falando, eu que acho, eu que quero. O Ministério da Saúde já fez um documento de boa qualidade sobre isso. Vamos nos apropriar desse documento. Vamos fazer campanhas para divulgar essas informações. Eu acho que a gente tem que... Eu sou jornalista, então eu gosto muito do acesso à informação. É muito importante isso. A gente saber que existe um documento do Ministério da Saúde atual, de 2015, que atualiza toda essa nossa questão aqui do tratamento. É uma questão de saúde pública. O autismo é uma questão de saúde pública. A educação, ela serve como uma prevenção para que não se agrave mesmo e para auxiliar essa pessoa a ter qualidade de vida. Porque se a gente não tratar, eu me sinto muitas vezes como mãe sendo convidada, assim, todo dia eu estou fazendo essa escolha. E aí, você quer qual tipo de deficiência a mais? Porque se você não dá o alimento correto que aquela criança pode comer, que ela necessita, você pode estar causando uma deficiência gástrica, uma deficiência imunológica, aí vem deficiência física, porque tem um atraso motor, e aí? Você vai tratar ou você vai esperar essas deficiências se acumularem nessa pessoa? Então, é muito séria essa questão, é um risco. Essas pessoas que têm autismo, nesse grupo mais sensível, eles estão em risco de adquirir outras deficiências que eles não precisariam.
Então, a gente precisa estar muito atenta a isso, porque a conta pode ficar muito cara mesmo. O plano de saúde fecha a porta na cara, a escola fecha, mas ela está, assim, agravando aquele problema, que foi o que o doutor disse aqui, né? As escolas que recusam esse acesso à pessoa com deficiência. Então, o que eu acho de inclusão? O que eu acho, o que eu experimento, o que eu já vivi de inclusão? A inclusão, para mim, ela é abundante. Ela não exclui, ela é abundante, é para todos, não é só para aquele que tem uma dificuldade ou uma diferença. A inclusão, ela é abundante, ela é generosa, ela nos recebe de braços abertos. Às vezes a gente não se dá conta, mas quem ganha é aquele que nem esperava ganhar nada com aquilo. O que eu tenho a ver com isso? Aí quando você experimenta a inclusão, você vê, nossa, como eu ganhei com isso, como foi bom passar por esse processo de inclusão. Então, ela é generosa, abundante, envolvente, ela nos conquista, ela nos leva, assim, a ter ideias, a sermos criativos, a mudarmos nossos conceitos, a rejuvenescer o nosso cérebro. Eu olho para o meu filho e penso, poxa, ele está me prevenindo do Alzheimer. Sabia? Eu vejo isso todo dia, ele está me evitando que eu adoeça, porque ele me faz bolar uma estratégia nova de desenvolvimento, ele me faz pensar num jeito novo de driblar uma barreira. Então, minha mente, eu me sinto a Polícia Federal ali, ó, bolando estratégias, fazendo tudo para aquele evento de inclusão dê certo, para que ele vá ao clube, para que ele vá ao shopping, para que ele vá ao cinema. Então, eu fico assim, antes, depois, durante e na avaliação. É uma loucura. Então, mas é bom demais. Integral. Então, ela envolve a gente dos pés à cabeça. Para começar, o autismo não está localizado num órgão específico. A gente acha que está na cabeça, mas quando você vai ver, está no corpo todo, está na pele. Muitas vezes os órgãos dos sentidos estão deslocados. Muitas vezes, dentro do corpo da criança, está tendo órgãos comprometidos com aquela deficiência dele neurológica. Então, nós precisamos estar muito atentos à parte gástrica, à parte intestinal. Então, não é só cerebral. A parte motora, eu adoro educação física, nossa, eu adoro mexer com o corpo. Acho que o corpo e a mente estão, ligadíssimos. Então, e ela é possível, gente. A inclusão não é coisa do outro mundo, nem lá dos Estados Unidos, da Alemanha, da Europa, não. É daqui de Niterói, é daqui de Goiânia, ela é ali do bairro, sem recurso. A inclusão, ela acontece de graça. Ela vem de graça, mas também não acontece, pode ter um rio de dinheiro, que ela não acontece se aquela pessoa não abrir aquela portinha, aquela frestinha. Então, as pessoas, o ambiente social pode impedir a inclusão de acontecer. Muitas vezes a gente tem tudo na mão, os materiais, tem a formação, mas a pessoa não abriu o coração. Então, antes de começar qualquer processo de inclusão, de lançar os documentos, a gente tem que fazer uma sensibilização antes e mostrar para as pessoas que aparentemente não tem nenhuma deficiência, que não se perceberam, porque não passaram por um diagnóstico ainda, não tiveram essa grande oportunidade que a minha família teve, porque todo mundo lá em casa está em tratamento hoje. Então, assim, todos nós temos dificuldades e temos, sim, que buscar o nosso desenvolvimento integral. Isso não acaba, não. Nós estamos em desenvolvimento constantemente e, nesse processo, a gente precisa de ajuda. Então, quer dizer, a inclusão, ela vem para nós. Quando a gente percebe que eu, aparentemente, tenho nada a ver com isso, vou ganhar com aquilo, que aquela criança é a minha salvação, a coisa muda de figura. Então, eu acho assim, eu chamo o meu filho é o Jonas, eu chamo ele de Mestre Jonas. Mestre Jonas, porque ele me ensina. Eu sou grata a ele, me fez mudar um monte de conceito, me fez desabrochar em mim os meus verdadeiros dons. Ixi, vamos lá, o TEA e o ambiente social. Então, eu ia contar a história do Jonas e das escolas que agravaram o autismo dele. O Jonas falava, identificava letras com 2 anos, identificava números, era excelente jogador de basquete, tocava piano muito bem. O Jonas quase parou de andar, depois de passar por uma escola particular caríssima, caríssima de Brasília, que fica ali na quadra dos ministros do Supremo Tribunal Federal, eram os meus vizinhos, que eu morava na 313, pus numa escola caríssima lá, pagava mensalidade, ele saiu de lá tendo crises nervosas absurdas e diminuiu muito a fala dele. Depois foi para o Rio de Janeiro procurar uma instituição especializada em autismo particular, quase que o menino para de andar. Falei, epa! Vamos parar com isso. Parei de trabalhar, né? Falei, peraí, se eu lá em casa, que não sabia nada, estava dando conta do recado, o que esse pessoal aí, que tem diploma de educador, está fazendo? Então, tem uma parte dos educadores, médicos, terapeutas, esses vão pôr no que vocês quiserem, que estão desatualizados, e aí vai, maltratando as pessoas. Maltratam e ganham muito dinheiro para fazer isso.
maltratam as famílias, não respeitam uma família, acham que a família não sabe educar ainda. Poxa, se eu trabalhasse numa escola, tivesse a oportunidade de observar o comportamento infantil todos os dias, rapidamente eu ia perceber que tem alguém diferente ali e que não é só a culpa dos pais, não estão só refletindo o ambiente familiar. Tem algo a mais. Bom, então já está acabando, mas assim, enfim... pode passar mais um pouquinho? Eu queria sugerir uma lista de regulamentações. Esse aqui é o Jonas, quando conheceu o irmão no hospital, identificou falando bebê, fez carinho com 2 anos. Esse Jonas que identificava todas as letras. E depois o Jonas quase parou de andar e hoje a gente está buscando a fala dele ainda. Pode passar. Essas são algumas ideias de regulamentações que eu tenho, que eu trago para vocês, ou de algumas coisas, talvez portarias, normas, enfim, mas que a gente precisa tratar. O que é acessibilidade para o autista? Eu acho que deveria ter, igual tem um profissional de Libras, deveria ter um profissional para fazer a adequação da comunicação para o autista. Ele entende mais visualmente. Por que a escola ou o ambiente de trabalho não pode ter essas imagens no banheiro, não pode ter as imagens na sala de aula já como uma coisa prevista? Vai receber tantos autistas? Tem que ter. Se tem esse número de autistas, vamos criar uma sala de acomodação sensorial. Minha filha vai ter fila lá, todo mundo vai querer. Não tem nada que você vai fazer para um autista, gente, que vai estar efeito colateral diverso para outra pessoa. Então, assim, de fármacos e saúde também eu entendo bem, que sou lá da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sou filha de farmacêuticos. Então, nada que você fizer para um autista vai fazer mal para os outros. Pelo contrário, é bom demais ter um amigo autista, porque ter uma sala de acomodação sensorial, todo mundo precisa. Tem hora que eles não aguentam, tem a crise. Eles precisam não só de um ambiente de recursos pedagógicos, mas um ambiente para se equilibrar. Uma rede, gente, ajuda. Muitas vezes eu quis doar para as escolas um balanço, uma rede. Pensa que aceitam? Quis fazer eventos. Não. Escola pública e escola particular. Aí, graças a Deus, em Niterói, encontrei uma que topou comigo essas ideias minhas, e a gente fez uma escola pública lá, em frente de um morro que eu tinha que buscar meu filho quase todo dia antes, porque eu tinha tiroteio, mas pensa que eu tinha medo das balas? Não, eu tinha medo da exclusão. Tinha medo era da exclusão, porque não tem coisa pior do que tirar o seu ar. Você tem tudo para respirar e chega uma pessoa e tira o seu ar. Isso que a exclusão faz. Meu filho tem tudo para viver, nossa família tem tudo, como tantas outras, para viver e ser ativos na sociedade, estão tirando isso da gente. Que é isso? Que é isso? Nós somos, a gente paga os impostos, nós somos cidadãos, meu filho é cidadão. Ué, que direito tem essas pessoas de praticar a exclusão? Então, lá nessa escola de Niterói, onde tinha as balas, e eu ia com muita alegria e levar meu filho lá, ele foi incluído, ele tinha 5 anos, lá tinha um pula-pula, ele se acalmava muito, ele não precisou tomar de remédios nenhum psiquiátrico, ficou o ano todo sem remédio, só a base de dieta e do pula-pula. Então, o pula-pula sai mais barato do que eu comprar um remédio, gente. Pensa quanto que é uma cartela de um remédio. Desses aí, para os autistas, é R$100. Um pula-pula, R$1.000. Um bom pula-pula de R$1.000. Faz a conta no ano, você paga o remédio. E ainda não tem efeito colateral diverso. A criança precisa de pular para crescer. E não é só o autista que precisa daquilo, até nós, adultos, precisamos de um momentinho, pois fazia fila. E nesse pula-pula ele se socializou, e foi uma experiência maravilhosa na escola. Foi tão maravilhosa que a Rede Municipal de Niterói organizou um curso específico sobre autismo, foi o primeiro que capacitou toda a rede. Então, eu saí de lá sendo homenageada. Tinha uma mesa assim me esperando, eu não fiquei, porque o Jonas estava matriculado numa escola pública lá, de excelência, de qualidade, não tinha melhor. Mas a diretora dizia assim para mim, nós não aceitamos interferência familiar. Gente, eu me senti diante daqueles militares, que eu conheço muitos militares muito mente aberta, mas ela foi daquela geração, interferência familiar? Eu falei, é parceria. Eu quero contribuir com essa escola, eu quero construir, eu quero saber os seus projetos. Se meu filho está aqui aprendendo, eu quero ajudar vocês em todos os projetos de vocês. Se eu precisar, eu te chamo. Meu filho vai dar crise, deixa dar. Meu filho vai bater, deixa bater. Foi que isso? Por que você quer viver com a infelicidade? Se você pode prevenir as crises, se você pode ser feliz, por que você quer sofrer? Falei, e eu chorava na frente dela, ela virava as costas para mim. Então, eu falei, estou indo embora para Goiânia. Foi assim que eu vim parar aqui no Goiás. Peguei o avião, falei, compra qualquer passagem que eu estou fugindo de Niterói, porque aqui eu não fico. Não aguentei. Cheguei aqui em Goiânia, encontrei uma vaga na APAE, e lá nós tivemos a experiência da clínica escola, que foi positiva, mas também não foi o ideal, porque o autista realmente não pode ficar junto com outras deficiências, porque ele exige muito. Ele exige muito e ele tem muitas condições de progredir, de desenvolver.
Então, assim, não dava, não era viável. Ele batia, eu ia trazer até o vídeo, como que ele entrava na sala de aula. Ele entrava na PAI, agarrava os coleguinhas com o PC, assim, pelo colarinho, querendo bater, assim, agarrava assim, tipo, me tira daqui, senão eu te largo. Imagina eu e meu marido como que a gente ficava. A gente quase tinha um ataque cardíaco. Bater numa criança com necessidade especial é demais, agredir é demais. A gente ficava assim, né? Tem que ter um jeito para isso. Aumenta o remédio? Falei, não, tem que ter um jeito, não é aumentar remédio. Vamos pôr um pula-pula nessa sala? A pai pôs. Tinha um pula-pula lá encostado, uma bola dessas de pilates. Vamos pôr esses materiais para dentro da sala. Pensa se foi só o Jonas que gostou daquilo ali. Pensa, se não foi todo mundo que aproveitou aquele pula-pula. Então, gente, ninguém vai ficar com... Desculpa. Então, passa mais um. Promover o acesso. Tem uma série de questões que eu queria também dar essa dica para vocês, do que a gente precisa promover o acesso. Então, é a comunicação visual, são os materiais adaptados. Na Receita Federal também, existe uma adequação da instrução normativa da Receita Federal sobre o imposto de renda, que não está atualizada com a LBI. Ela só prevê a dedução se a gente matricular o filho numa escola especial. Só que a LBI vem trazer a educação inclusiva. E a despesa que a gente tem numa escola regular é muito alta. Eu pago R$ 1.500 para ter do meu filho, que é uma pedagoga, fora a mensalidade da escola, que é uns R$ 800, fora os materiais. E eu não posso deduzir do imposto de renda essa AT, essa tendência terapêutica dele, porque a instrução normativa da Receita Federal só autorizaria se ele tivesse numa escola especial. Mas eu creio que, se a Receita for informada de que ela está desatualizada frente à LBI, ela possa editar uma outra instrução normativa atualizando. E eu acho que isso é super pertinente, porque a gente quer sim investir nos nossos filhos. O que a gente tem e o que a gente não tem. Porque a gente ama essas crianças, ama os nossos e ama os dos outros, né? Então, a inclusão, eu queria só dizer para vocês que ela é possível, mas tem que partir de ouvir a família. A família tem que ser ouvida. Pode passar para mim? Ela tem que ser ouvida e tem que estar disposta àquele ambiente a aprender com aquele educando ou com aquele trabalhador que tem autismo. E aí eu queria, por fim, mostrar para vocês, tanto é possível quanto é realizável. Então, só passar umas fotos rapidinhas que tem na sequência, foi o que a gente fez lá em Goiânia, com um grupo de voluntários. Nós criamos um grupo de voluntários da turminha. E olha só, todo mês nós estamos no cinema, pode passar. Nós já promovemos diversos eventos sobre esporte, colocando os autistas sendo o protagonista da cena, cantando, dançando capoeira, pode passar. No aeroporto de Goiânia, foi o único aeroporto do Brasil que teve a oportunidade de fazer um teste de acessibilidade para o autista. Todos os outros já tinham feito. Aí eu trabalho lá, né? Aí coincidiu, uma pessoa me ouviu e incluiu 2 autistas, que são esses maiores de azul, para ver o que é difícil, o que é fácil para eles na hora do embarque e desembarque dentro dos aviões. E isso eu acho que tinha que ser para todo o Brasil. Nós devíamos fazer esse teste com todos. Por que só faz com o cadeirante ou com o cego? Por que não faz com o autista também? Ele não consegue ficar no fim da fila, não. Eu fiz o curso prático antes, colocaria eles no fim da fila para fazer o teste. Tem que fazer o teste prático também. Não adianta só a gente ensinar. A pessoa tem que viver a inclusão, sentir a dificuldade do outro. Pode passar. Isso aí, bom, shoppings e tudo mais. Obrigada e desculpa. Tá joia. Obrigado, viu, Ana Paula? Pode passar aí para finalizar. Fernando Cota.